necessidades artificiais aí impostas, né, sobre a geração Z, né? A molecada nova que tá aí, tá chegando no mundo agora e já tá tendo que lidar com uma série de coisas que eles não precisavam lidar com isso, né, gente? Se você for parar pra pensar, mano, muito, muito mesmo dessas coisas, né? O que eu classifico dentro do tranquilismo, minha filosofia de vida, como necessidades artificiais. Esse é o melhor nome, porque não é a necessidade que você tem, tá certo? Necessidade artificial, você quer ver uma personificação disso aqui? É aquele cenário que os caras falam assim, ah não, fulano tem que morar sozinho para aprender a se virar. Porque no futuro, quando ele não tiver mais o pai, não tiver mais a mãe, ele tem que saber se virar assim. Aí eu te digo, veja bem aqui o exemplo, né? Por que que isso é uma necessidade artificial? Ora, quando essa necessidade de fato existir, ou seja, essa frase aí que você ouve muito falar, né? Quando você não tiver mais o pai, não tiver mais a mãe, aí você se vira. É simples. Para que você vai antecipar um negócio que você provavelmente nem vai precisar, tá certo? Se você for olhar a expectativa de vida, né? Expectativa de vida, graças a Deus, tá ficando cada vez maior. Então, muitos de vocês aí, muitos de nós, né? Vamos chegar à idade adulta, idade idosa, ainda tendo, graças a Deus, nossos pais vivos. Então, meio que a gente não precisa forçar isso. Veja que interessante, aqui eu não tô falando o caba ser vagabundo, sem vergonha e não lavar nenhuma louça na casa dele, não dar R$ 1. Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando do caba sair da casa dos pais para poder ter a sua própria casa, que a geração Z é uma coisa que, mano, o pessoal tá atacando a geração Z como se os caras fossem uns coitados que não sabem o que tá fazendo. Mas não, velho, a geração Z é muito sábia. A minha geração Y já começou esse movimento, né? Mano, pra que sair da casa dos pais, velho? Se você não tiver um retorno com isso, né? Não tem por que você fazer isso. Qual que seria um exemplo bom de retorno? Você ir morar perto do seu trabalho, por exemplo. Para você economizar aquelas horas, né? Hoje, com o trabalho remoto, é até melhor que você more com seus pais, para você não ficar sozinho na sua casa, né? Para você não ter aquela solidão de você ficar o dia todo sozinho, isolado, né? Os caras querem ir pro escritório ver gente, mas é por causa disso. Se ficasse morando com os pais, não precisava ver gente, ver os pais lá. Já tava bom, não precisa mais que isso. Então, essas necessidades artificiais, né? Porque veja, no passado, né? Primeiro que assim, esse ponto aqui que eu tô pegando como exemplo, ele não faz nem parte da realidade brasileira, né? Pergunte seus avós, depende da sua idade também, seus pais, quantos anos que eles saíram da casa dos pais deles? Isso se saíram, né? Porque a cultura brasileira era o seguinte, você casa, aí você sai pra casa dos seus pais. Mas você não vai sair pra longe também não, você vai ficar perto ali. Você vai morar, lembra da Grande Família, Agostinho Bebel, né? Eles alugaram a casa do lado da casa da família, né? Às vezes o pessoal vai morar na mesma rua, assim, no máximo no mesmo bairro, né? Por quê? Para você ter que o pessoal fala hoje, rede de apoio, né, familiar. É aquela estrutura, você ter alguém que você consegue deixar cuidando das suas crianças, né? Pra você não ter que pôr elas numa creche, alguma coisa do tipo. Então, a cultura brasileira é isso, mano. Meu pai mesmo, ele nunca saiu da casa dele. Ele casou e levou a minha avó, no caso. Morava ele, minha mãe e minha avó, né? No caso da minha mãe, ela saiu, né? Mas foi morar com meu pai e com a família dele. Então, é uma coisa assim que... Isso aí o pessoal tá importando nos Estados Unidos, mas esse negócio de você morar sozinho não tá com nada, né? E é claro que isso é apenas um exemplo da coisa toda. Porque se antigamente as pessoas saíam da casa dos seus pais na hora ali que elas estavam... de fato precisando, né? Porque é a história, quem casa quer casa. Você tem uma necessidade para fazer aquilo, né? Hoje em dia muita pessoa não está nem casando mais, está casando mais tarde. Os que casam às vezes nem filho tem. Então é uma necessidade artificial, né? Porque você está querendo que a pessoa, o jovem hoje, ele viva como se vivia antigamente. Só que antigamente era natural você viver desse jeito, porque a própria vida te empurrava para isso, né? Às vezes você não tinha estrutura familiar, você nascia num lar ali, às vezes que o seu pai e sua mãe não conseguia te dar uma estrutura básica de vida. O mercado de trabalho era diferente também. Você podia começar a trabalhar só, você não tinha que ter um tempo para estudar, para se qualificar, para daí trabalhar, né? A produtividade era terrivelmente baixa, de modo que, mesmo trabalhando, você produzia muito pouco. E aquilo que você produzia não dava para você ter uma vida de confortos que você tem hoje. Hoje em dia, mesmo sem trabalhar, um jovem morando na casa dos pais, ele consegue ter um conforto melhor do que as gerações passadas trabalhando. Isso é reflexo do quê? Do aumento de produtividade do ser humano, né? Então, mano, não existe motivo algum para que a gente viva os dias de hoje como se a gente ainda vivesse no passado. Porque hoje em dia
o fato está aí, não há necessidade, não existe aquela força natural, né, te empurrando para fazer essas coisas, simplesmente porque hoje em dia está tudo muito melhor, está tudo muito mais produtivo, você tem essa estrutura chamada aí lar familiar, né, que é o que vai te prover as bases, mano, para uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida até mais longa também, uma vida sem aposentadoria, né, tudo isso são fatores que fazem com que essa nova geração tenha uma vida muito, mas muito melhor. E isso é bom, isso aqui é fruto e resultado do trabalho de gerações passadas, que justamente evoluíram a tecnologia, os meios de produção, a produtividade no modo geral, tudo isso foi construído ao longo dos anos, né? E hoje chegamos nesse ponto que é muito bom, tá certo? Se você for ver mesmo, né, que muita gente olha para trás, vai para 20, 30 anos só para trás, mas se você for 50, 100, 200, 300 anos para o passado, aí você consegue ter uma visão de um processo muito claro que está acontecendo, da libertação do trabalho, cara. Se a gente for olhar o trabalho de hoje e comparar com o trabalho que era feito há 200, 300 anos atrás, você vai perceber muito claro isso. No passado, mano, a pessoa tinha que trabalhar, era uma coisa quase que assim, indispensável. Não era indispensável para a sobrevivência mesmo da pessoa, né? Você tem estatística, família rica na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, a gente está falando aí de 300 anos atrás mais ou menos, 300, 200 anos, 30% de mortalidade na família rica. Ou seja, de fato as pessoas, a produtividade era ruim, a condição de vida era ruim, então a pessoa ela trabalhando, às vezes ela ainda corria o risco de não conseguir sobreviver. E só que o que aconteceu foi isso, mano, a produtividade evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas a cultura não acompanhou. É o exato mesmo fenômeno que a gente vê no trabalho remoto. Mano, a tecnologia de trabalho remoto tá aí, ó. Eu trabalho nessa área de programação há 17 anos, inclusive venha ser aluno do meu curso lá, o link tá fixado aqui embaixo, te ensino tudo que eu aprendi nesses 17 anos como programador, para você vir para essa área que é uma vanguardista, tá puxando a produtividade lá para cima. E obviamente não podia deixar de ser, tá adotando trabalho remoto aí, integral, nesses 5 anos, graças a Deus, sem pisar no escritório. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Venha você também ser um abençoado. Faça o meu curso lá, o link está fixado aqui no primeiro comentário, né? Lá temos um módulo, inclusive, sobre trabalho remoto. Enfim, é muito bom, vale muito a pena. E aí, o que acontece? Essa evolução cultural, ela é mais lenta, né? Então, veja bem, o que você está fazendo hoje? Você fica querendo forçar uma pessoa jovem a trabalhar, passar perrengue, essas coisas, sem ele ter a necessidade, como se tinha no passado. No passado ninguém precisava empurrar ninguém para trabalhar, não. Era muito natural. Era uma pressão que você via na sua vida ali. Você tinha muita escassez, você tinha uma vida muito simples, muito ruim, desconfortável. Você às vezes passava necessidade, aí você naturalmente ia e trabalhava, porque o trabalho também era mais natural, ele era mais direto. Você não precisava ficar 4 anos numa faculdade lá, estudando um monte de bobagem para depois ir trabalhar com coisa que você não vai usar nada do que você aprendeu ali. Não existia essa coisa artificial, né? Então veja bem, você tinha a necessidade batendo na sua porta e você tinha as portas do mundo abertas, né? Do mundo profissional abertas, escancaradas para você chegar lá e só fazer o seu trabalho. Então era muito mais natural. Hoje em dia, eu diria que trabalhar, se você precisa ficar pressionando alguém para trabalhar, criando necessidades artificiais, é porque, mano, você está impedindo a libertação dessa pessoa do trabalho. Porque trabalho é aquela coisa, mano, quando a água bate na bunda, no pescoço, a pessoa aprende a nadar. E era isso que as gerações passadas faziam. Elas trabalhavam na hora em que era natural trabalhar, na hora em que se tinha necessidade daquilo, né? Então, hoje em dia, se você fica criando essas necessidades artificiais, fica criando uma escassez artificial, a única coisa que você está fazendo você está fazendo como os chefes aí que ficam obrigando as pessoas aí para o escritório, fazer uma coisa que elas podem fazer em casa. Você está apenas segurando o progresso humano, segurando a evolução desses valores culturais. O que você devia fazer era incentivar que o jovem não trabalhe, tá certo? Enquanto não for realmente necessário, né? Porque com isso, o que você está fazendo? Olha que loucura que a humanidade está fazendo com essa escassez artificial, né? Criando um monte de necessidade que de fato a pessoa não tem. Você está inchando o mercado de trabalho, né? Porque hoje você tem uma grande produtividade, ou seja, você produz tudo isso que permite que tanta gente viva sem trabalhar. No Brasil mesmo hoje, cerca de 20% das pessoas do Brasil só que produzem, os outros 80% estão vivendo de auxílio. Tem um gráfico que mostra isso aí muito bem, né? Por quê? Porque mesmo no Brasil que tem uma produtividade baixa, aqueles 20% já é suficiente para poder fazer todo o trabalho que tem que ser feito. E quando você fica criando essa escassez artificial, aí, essas necessidades que não são reais, você está empuxando um monte de mão de obra no mercado de pessoa que nem precisava trabalhar, velho. Então, se ele precisa trabalhar, é melhor que ele fique fora do mercado. Por quê?
Porque as pessoas que estão no mercado, elas vão passar a ter menos concorrência. E tendo menos concorrência, você vai ter melhores condições de trabalho, você vai ter uma remuneração maior, né? E você vai diminuir muito essa carga de frustração. Por que a juventude está tão frustrada hoje em dia com o trabalho, com essas coisas? Porque, mano, é uma coisa que bem ou mal não faz sentido. Se você não precisa trabalhar para sobreviver, para que você vai trabalhar? Tá certo? A pessoa que vai trabalhar sem necessidade de trabalhar é tão, assim, absurdo, é tão injustificável quanto a pessoa ter que ir no escritório, sair da casa dela, pegar horas, não sei o que, para ir num lugar, abrir o computador lá. É a mesma coisa, é uma coisa que não existe necessidade disso mais, né? Então, se você vem para esse time de cá, você incentiva o jovem, diz ao jovem, olha jovem, se você não quer trabalhar, não trabalhe, mano. Você não precisa trabalhar, para que você vai trabalhar, não é mesmo? Então, quando você faz isso, você está pondo uma pressão no rumo natural, que é esse caminho que vem aí nos últimos 300 anos, né? Cada vez mais melhorando a qualidade de vida do ser humano, libertando as pessoas do trabalho, né? Antigamente você nem tinha adolescência, juventude, você já saía da infância e já começava a trabalhar. Hoje em dia não, você teve primeiro a adolescência, hoje em dia você tem a juventude, pode falar isso sem medo de errar, tá? Nos tempos de hoje, uma pessoa, pelo menos quem exerce atividade intelectual, que é justamente quem sofre, né? Por isso que essa pressão, vai trabalhar, mas eu não preciso, não estou passando fome, para que eu vou trabalhar? Então, essas pessoas antes dos 30 não têm necessidade nenhuma da pessoa trabalhar, não. As pessoas que realmente têm necessidade, elas estão trabalhando, elas estão se virando, estão fazendo alguma coisa, né? O mercado formal talvez não abra espaço para elas, elas estão ali empreendendo, vendendo alguma coisa no sinal, fazendo algum trabalho mais, assim, informal, né? Sei lá, fazendo entrega de bicicleta, porque aí essa pessoa que naturalmente precisa trabalhar, ela não vai precisar de alguém criar ai meu Deus, porque no futuro, não, mano, se você tá tendo que pensar em alguma coisa assim, muito fora da tua realidade, como uma desculpa para trabalhar, a verdade é que você nem precisava trabalhar, meu filho, você tá trabalhando só para passar o tempo, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso esse é o grande mal, né? São as necessidades artificiais impostas sobre a geração, nesse caso, assim como também sobre todos nós recai essa necessidade artificial de estar presencial para um trabalho, né, presencial, híbrido, que seja, você tem que ir no escritório fazer uma coisa que você faz aqui, ó. Então, tudo isso é uma coisa que mostra pra gente como que a cultura não está acompanhando o desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia tá criando um monte de coisa boa, criando uma expectativa de vida maior, uma qualidade de vida melhor, automatizando um monte de coisa, mas a cultura tá presa lá atrás, os caras estão pensando como se fosse 1800, se você fosse de fato passar dessa para uma melhor, se você não trabalhasse, né? Então, esse vídeo aqui eu pensei muito em vocês jovens aí que estão sofrendo com essas pressões, né? Mano, ponto velho, quando você realmente precisar, você vai fazer. Quando você não precisa, aproveita quando você pode, porque depois que você começa a trabalhar, a tendência é que você nem pare mais, né? Mas principalmente também para você que é mais velho, fica pressionando os jovens aí, mano, pra que você tá fazendo isso, cara? Deixa que a própria vida pressione. Enquanto não houver uma real necessidade, pra quê? Quando é uma coisa boa, você vai atrás, você faz, isso acontece, né? Agora, coisas assim que coisas que são ruins, né? Você precisa ter um retorno sobre aquilo. Quando você está forçando seus jovens a trabalhar sem necessidade, você está piorando a vida deles e você está criando uma relação com o trabalho que ela não é nem necessária mais de existir, né? Porque o trabalho foi feito para melhorar a sua vida. Qualquer trabalho que piora a sua vida ao invés de melhorar, é um trabalho que não tem sentido nenhum. Seria melhor você ficar em casa, sabe aquela história melhor e ver o filme do Pelé? mais ou menos a mesma história aqui, né? Então, mano, vamos continuar essa conversa nesse outro vídeo aqui, ó. Por que os jovens estão desistindo dos empregos? Vamos falar um pouco mais especificamente sobre esse caso, né? Que o jovem que desiste porque ele começa a perceber um pouco dessa questão da necessidade artificial. Ele percebe, olha, não preciso passar por isso. Meu pai tem 2 empregos, tá certo? Então clica nesse card, chega mais e vamos para esse vídeo e vamos continuar essa conversa lá, beleza? Tô te esperando.